Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para darmos início a mais uma aula de educação física. Vamos lá? Bem, na aula de hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, como eu já havia falado para vocês. Nós vamos dar início à unidade temática das ginásticas, certo? E o primeiro tipo de ginástica que nós vamos conhecer é a ginástica de condicionamento físico. Vocês com certeza, já devem saber, eu já ensinei para vocês nas séries anteriores que existem vários tipos de ginástica. Tem as ginásticas competitivas, a ginástica não competitiva, também chamada de ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Então hoje nós vamos falar sobre as ginásticas de condicionamento físico. Vamos lá? Bem, as ginásticas de condicionamento físico caracterizam-se pela exercitação orientada que visa a melhora do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual e a modificação da composição corporal. Geralmente, elas são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. Os exercícios físicos propostos também podem ser orientados de acordo com uma população específica, como no caso da ginástica para gestantes, por exemplo, ou também relacionados a situações ambientais determinadas, como é no caso da ginástica laboral. Embora as ginásticas de condicionamento físico sejam muito praticadas em academias, também é possível perceber sua prática em parques, praças e ruas. Apesar de os avanços propiciados pela tecnologia terem facilitado muito as tarefas do dia a dia, o estilo de vida contemporâneo está relacionado com o aparecimento de inúmeras doenças decorrentes da falta de exercícios físicos. Aprimorar as capacidades físicas por meio da ginástica de condicionamento físico traz muitos benefícios para a saúde e implementa um estilo de vida mais ativo, que resulta em uma condição física melhor para a realização dos movimentos no dia a dia. São muitos os efeitos que podem ser percebidos com a prática regular de exercícios físicos, como o fortalecimento de ossos e músculos, melhora da frequência cardíaca e do sistema cardiovascular, diminuição do estresse e da ansiedade, além de favorecer a elevação da autoestima e da imagem corporal. Por isso, é importante manter uma rotina com a prática regular de exercícios físicos. Muitas pessoas confundem exercício físico com atividade física, considerando que eles sejam a mesma coisa. Mas, afinal, qual a diferença entre essas práticas? Vocês saberiam me dizer? Vamos lá entender melhor por que não são a mesma coisa. Os exercícios físicos são movimentos do corpo realizados com intencionalidade, programados e sistematizados, que sejam praticados com regularidade. Seus objetivos podem estar relacionados com a aquisição de condicionamento físico, de manutenção da saúde ou mesmo com a prevenção de lesões. Podem ser considerados exercícios físicos a prática de natação, musculação, até mesmo uma caminhada mais intensa. O determinante é o sentido que o indivíduo atribui a essa prática. Já as atividades físicas são movimentos do corpo que vão além do repouso. Embora possam ter um gasto energético considerável, sua intencionalidade não tem como objetivo a melhora do condicionamento físico. A regularidade de sua prática também não é uma coisa programada. Nesse caso, podem ser consideradas atividades físicas: ir até a padaria, caminhar de casa para o trabalho ou de casa para a escola, descer, subir a escada, varrer um chão, lavar a louça, lavar um carro, lavar roupa, enfim. É importante destacar que uma mesma prática, como por exemplo a caminhada, pode ser considerada as duas coisas, mas em momentos diferentes, Se eu realizo a caminhada apenas com o objetivo de me deslocar, eu realizo a caminhada porque eu tenho que sair de um local e ir até o outro, se esse é o único objetivo, então ali ela está sendo considerada uma atividade física. Agora, se eu realizo uma caminhada de uma forma mais intensa, com o objetivo de emagrecer, por exemplo, e aí eu vou ter que caminhar por um tempo considerável, por uma distância considerável, aí nesse momento a caminhada vai ser considerada um exercício físico. Deu para entender a diferença?
Então, para que a prática de exercícios físicos resulte em algum ganho na melhora da condição física, é importante compreender a forma como se manifestam as capacidades físicas. E o que são as capacidades físicas, né? São as ações musculares e qualidades motoras que estão relacionadas com a formação do nosso corpo e com a técnica dos movimentos, sendo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento primordiais para a manutenção de uma boa condição física. Então, vamos relembrar quais são as capacidades físicas, certo? Então, nós temos a força, que é a capacidade física de realizar movimentos articulares por meio da contração muscular, né? Movimentos de resistência no momento da contração muscular. Tem a flexibilidade, que é a nossa capacidade de realizar movimentos na maior amplitude possível, né? O máximo que o músculo conseguir. A agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Ela que depende da velocidade e da força também. Temos também a velocidade, que é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto intervalo de tempo, ou seja, no menor tempo possível, né? O mais rápido possível. A resistência é a capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. O equilíbrio, a capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerce grande influência. E tem ainda a coordenação motora, também chamada de destreza, que é a capacidade de realizar atividades com muita destreza, né? Com o máximo de perfeição possível. Devemos lembrar que essas capacidades são consideradas treináveis, ou seja, são elementos e características que podem ser aprimoradas com o treinamento, né? A gente pode conseguir uma melhora, um desenvolvimento maior dessas capacidades, assim como também elas podem diminuir caso deixem de ser treinadas, deixem de ser exigidas nas atividades, tá certo? E para que a gente consiga um bom resultado no desenvolvimento dessas capacidades, nós precisamos de um treinamento físico, e todo treinamento físico deve ser levado em consideração os princípios, né, do condicionamento físico, aqueles princípios de todo treinamento, certo? Que vocês já viram comigo, né? Agora nós vamos relembrar. São 5 princípios que devem ser levados em consideração na hora do treinamento, certo? Para conseguir aí resultados positivos nos seus desenvolvimentos, nas suas metas, né? Primeiro princípio da individualidade biológica, né? É o princípio que estabelece que cada pessoa é um ser individualizado, ou ainda que não existem duas pessoas iguais. Em termos de condicionamento físico, isso significa dizer que o mesmo exercício, na mesma intensidade, mesma duração, mesma frequência, proporcionará efeitos diferentes de treinamento em cada corpo, dependendo dos fatores como o sexo, a idade, a capacidade máxima da pessoa, a experiência e até a técnica de execução. Segundo princípio, o princípio da sobrecarga. Este princípio estabelece que para adquirir uma boa aptidão física, o organismo precisa ser submetido a esforços cada vez maiores, mais intensos ou por um maior tempo, ou ainda aumentar a frequência, né? De tal maneira em que possa provocar no organismo reações de adaptação que acarretam a melhoria da aptidão. O aumento da sobrecarga pode ser obtido através de um dos fatores indicados. Quais são esses fatores? A frequência, né, que seria o aumento do número de treinos por semana, né, o número de treinos de um período. O volume é o aumento da distância, do número de repetição ou do tempo de duração daquele treino. A intensidade é o aumento da velocidade, da carga ou da diminuição do tempo de descanso, né, entre um treino e outro, entre uma série e outra. Como regra geral, né, desaconselha-se a alteração de mais de um fator ao mesmo tempo, tipo mudar os 3 fatores ao mesmo tempo já não é aconselhável. Terceiro princípio da especificidade.
É o princípio que determina que cada atividade física tem as suas próprias características, suas possíveis adaptações de acordo com o objetivo e seus estímulos, os quais o organismo é submetido, criando efeitos paralelos específicos. Por exemplo, fazer treinos específicos para cada objetivo. Se eu quero melhorar a minha capacidade respiratória, então eu tenho que fazer treinos específicos para essa capacidade, que no caso seriam treinos aeróbicos, né? Se eu quero melhorar a minha flexibilidade, então o treino específico para essa capacidade seriam treinos de alongamentos, tá entendendo? Então, cada capacidade tem o seu treino específico. Quarto princípio, o princípio da continuidade. É o princípio que rege que a atividade física deve ser realizada continuamente, sem interrupções, pois a interrupção de qualquer tipo de atividade leva o organismo ao retorno da situação inicial. De forma geral, quanto maior for o período da interrupção, maiores são os prejuízos à condição física, sendo que a retomada e o estabelecimento de um novo treinamento dependerá do nível em que você estava quando interrompeu os trabalhos e do tempo que ficou parado. Quinto princípio é o princípio da reversibilidade. Este princípio completa o anterior, né, que é o da continuidade, possibilitando a maior compreensão das consequências quando não se tem a regularidade em um programa de atividade física. Atenção! Todos os benefícios adquiridos em vários meses de treinamento podem ser perdidos em poucas semanas de pausa desse treinamento. Para os especialistas, esses benefícios se perdem parcialmente em 3 semanas e totalmente em 10 semanas. Né? Então, acontece muito, por exemplo, quem treina musculação e leva 5, 6 meses para conseguir um ganho considerável de massa muscular, né? De definição muscular e de força. E aí a pessoa precisa dar uma pausa por um mês e ela perde tudo aquilo que ela tinha conquistado. Ela volta basicamente a ter o mesmo corpo que ela tinha antes quando começou. Então, por conta desse princípio, tá certo? Na verdade, todos esses princípios são importantes, né? Como vocês viram, para o desenvolvimento das capacidades físicas, tá bom? Então, isso foi só uma introdução para a gente relembrar um pouco de coisas que a gente já sabia, para nas próximas aulas a gente dar continuidade nesse assunto da ginástica de condicionamento físico, tá bom? Então, não percam as próximas aulas, vão ser bem legais. Teremos aulas práticas, se preparem, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!